A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. O nosso Deus é bom e a sua bondade, meus amados, dura para sempre. Um forte abraço a todos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 e 26, que nos diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere moveram. E logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. As portas se abrirão, as prisões com certeza não ficarão fechadas, mas a vitória é para aquele que louva, para aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor fará o mover em sua vida. O Senhor fará um mover na vida dos seus. Glória a Deus. Paulo e Silas estão passando por uma experiência de estar ali no cárcere interior, né? A palavra de Deus nos diz, por suas mãos presas, seus pés presos, né? Cercados ali, né? Guardados pelos soldados, mas eles estão louvando e adorando a Deus, mesmo tendo sido açoitados, mas eles estavam adorando e orando ao Deus que pode todas as coisas, glória a Deus. Porque, meus amados, Paulo e Silas não fizeram algo ruim, não. Paulo tinha libertado uma moça do espírito de adivinhação, mas como aquela moça adivinhando, dava lucro a alguns homens, né, que eram senhores daquela moça, ali eles fizeram com que Paulo e Silas ficassem presos. E além de ser presos, ainda levaram chibatadas e diante de tudo isso, ali, aqueles homens não se satisfizeram, não ficaram satisfeitos em Paulo e Silas estar levando aquela chibatada, lançaram eles na prisão. Então, que nos mostra essa passagem, que mesmo quando nós estamos fazendo as coisas certas, tem pessoas que ainda podem querer o nosso mal, mesmo nós fazendo uma obra maravilhosa que é a obra de Deus, obra de libertação. Tem pessoas que ainda querem, assim, nos ver na prisão. Ainda querem que nós venhamos sofrer, né? Glória a Deus. Então, não se preocupe. Quando, às vezes, você fizer o bem para uma pessoa e essa pessoa quiser lhe pagar com mal, não se preocupe, porque pode tudo isso acontecer. Mas o importante é que você venha fazer as coisas certas para a glória de Deus. E não deve pagar essa pessoa com mal, mas pague sempre com bem. A palavra de Deus nos fala acerca de Nabal. Ali aquele homem que Davi ajudou os servos de Nabal. Mas quando Davi precisou, Nabal não ajudou Davi. Mas a palavra de Deus nos diz que Davi até queria destruir a casa de Nabal. Mas quando Abigail entra em cena e conversa com Davi, ele muda de ideia. Então, muitas vezes pode acontecer isso, né? O próprio Jesus fazendo a obra do Senhor, curando, libertando, e tinha pessoas que queriam o mal de Jesus. Então, meu amado, minha amada, independente da situação, continue orando, continue adorando o Senhor, porque Ele que vai fazer o sobrenatural acontecer. O Senhor irá trazer a vitória para você. Glória a Deus. Paulo e Silas estavam presos, mesmo eles tendo feito algo maravilhoso na vida daquela moça que foi libertá-la daquele espírito de adivinhação. Mas eles orando ao Senhor, louvando a Deus, o Senhor abriu as portas da prisão. O louvor abre prisão espiritual, porque muitas vezes tem pessoas que estão na depressão, estão passando por momentos de ansiedade. Então, quando começam a louvar, o Senhor começa a libertar daquilo que não vem dele, né? Então, glória a Deus por isso. As portas se abriram. O carcereiro pensara que todos tinham fugido. O carcereiro queria tirar a sua vida, mas Paulo falara para ele que estavam todos ali. O carcereiro, quando clareou aquela cadeia, que viu todos ali, perguntou para Paulo e Silas, né, o que ele poderia fazer. Para quê? Para que pudesse ser salvo. Aquele homem falaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Glória a Deus. A salvação não vem de nós, meus amados, é um dom de Deus.
mas nós devemos ter a nossa fé em ação, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Porque quando nós cremos na obra redentora e salvadora de Cristo, realizada ali na cruz do Calvário, nós ficamos maravilhados e temos graça e temos a certeza que Ele está do nosso lado, porque o que o Senhor fez não foi para se aparecer, mas foi para nos salvar, glória a Deus, para nos dar o livre acesso ao trono do Pai. Então, glória a Deus por isso. Você, nós temos liberdade de entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, né? Glória a Deus. Ele abriu esse caminho para nós. O que antes precisava de um sacerdote para interceder ao nosso favor, hoje nós temos o livre-arbítrio de entrar no Santo dos Santos, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que com a morte de Jesus lá na cruz, o véu do templo se rasgou. Glória a Deus. E o Senhor é o caminho que nos leva ao Pai. Graças a Deus. E ali aquele homem creu de tal forma que levaram Paulo e Silas para sua casa, e ali foram batizados, não só ele, mas também a sua família, glória a Deus. Então, muitas vezes, meus amados, tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é para nós blasfemarmos de Deus, não é para nós desistirmos de servir ao Senhor, mas é para nós adorarmos a Deus, para receber a bênção da parte do Senhor, e aqueles que estão à nossa volta também serem alcançados com o nosso testemunho. Paulo e Silas estavam ali, naquela cadeia, mas enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, os outros presos também estavam ouvindo, né? Pode ser até, né, que a palavra não conta, que algum daqueles outros presos mais na frente possa ter se convertido, mas se convertendo ou não, eles estavam cantando e orando, né, ao Senhor nosso Deus, e aqueles presos estavam escutando. Alguma coisa ficara na mente daqueles presos, mas o que nós vemos aqui claramente é a convenção daquele carcereiro, né, glória a Deus, é a convenção daquela família. Então, em meio à dificuldade, adore o Senhor, coisas grandes o Senhor tem para você, coisas grandes o Senhor tem para fazer com aqueles que estão à sua volta, e também com todos da sua casa, glória a Deus, porque através do carcereiro, ouvir a mensagem de Deus através de Paulo e Silas, a casa dele também foi alcançada. Então, o Senhor tem coisas grandes para você, o Senhor tem coisas grandes para sua família. Permaneça crendo, permaneça adorando, que em nome de Cristo Jesus as portas irão se abrir, porque o Senhor faz, meus amados, o que eu e você não podemos fazer. Glória a Deus. Paulo e Silas depois foram libertos, e a palavra de Deus nos diz que eles foram ali alegres, né? E continuaram fazendo a obra do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Diante de todas as coisas, que nós vamos permanecer fazendo a obra do Senhor. Não se desanime, mas creia. O Senhor está com você. E onde o Senhor lhe colocou, permaneça, fazendo aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Não fique triste diante daqueles que muitas vezes podem tentar se levantar contra você. Mas o Senhor está vendo, e aqueles que se levantam contra você cairá, porque foi o Senhor que lhe levantou, e ninguém pode abater aquele que Deus exaltou. Amém? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso, Ele é fiel. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça, em nos revelar a salvação em Cristo Jesus. Pai querido, visita grandemente cada um dos teus filhos nessa noite. Livra-o de todo acidente do corpo e da alma, numa noite de sono, de tranquilidade e de descanso para cada um deles. Venha assim realizando o desejo, Pai, do coração de cada um, de conformidade ao teu querer. Senhor, tu és grande, digno de honra, glória e louvor. Permanece conosco, não só hoje, como para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço, os amados, permanecemos assim. Eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória de Deus Pai. Um forte abraço, fique na paz do Senhor.